E nós estamos em contato com o Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde, sempre um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan. Bom, então, Renato, nós tivemos algumas novidades em relação a procedimentos que o governo pretende adotar desde ontem. Tivemos uma mudança de postura do presidente, pelo menos num discurso, aquele pronunciamento dele ontem, valorizando a questão da vacinação, de aceleração. Agora, temos o Congresso mais mobilizado, mas, paralelamente, a piora dos dados. Inclusive, hoje se questionou muito uma mudança de procedimento do Ministério para o registro de mortes por Covid. É uma questão que o presidente questiona desde sempre, que ele não atribui todas as mortes à Covid, mas houve uma queda muito grande, por exemplo, dos números de São Paulo, porque agora tem uma burocracia maior. Então eu queria a avaliação sua desse cenário todo. Primeiro, se o senhor confia nessa possibilidade de se ter, de fato, um comitê coordenando todas as ações do país. Olha, Denise, um comitê político, não técnico, que enfrenta as questões econômicas, sociais, as questões jurídicas e de, vamos dizer, de distanciamento, de medidas restritivas, é muito necessário, chega atrasado, na verdade. Aliás, como tem chegado atrasado toda a condução da nossa pandemia. Chegamos atrasados no uso de máscara, chegamos atrasados na abertura das escolas, chegamos atrasados na aquisição de vacinas, chegamos atrasados na conscientização do tratamento precoce que não funciona. Então a gente demorou muito, está demorando muito algumas coisas ainda para incorporar algo que a ciência já vem recomendando há mais tempo. Então esse comitê eu acho necessário, ainda falta um comitê técnico. Eu acho que precisamos, o Ministério da Saúde precisa ter um comitê técnico com epidemiologistas, com infectologistas, com virologistas, com geneticistas, com microbiologistas, para entender a dinâmica da pandemia e fazer as melhores orientações técnicas. E esse comitê político, econômico, assistencial precisa, obviamente, atuar junto, porque não é possível que a gente faça recomendações técnicas, científicas, sem que haja uma estrutura, sem que haja um suporte para a população atender essas demandas. Não adianta nós mandarmos ficar em casa, pedirmos, implorarmos, se não dermos condições para as pessoas ficarem, por exemplo. É assim com a educação, assim com a saúde, assim com as condições sociais. Então há muito o que se fazer. Eu acho que antes tarde do que nunca, mas nós precisamos ter uma atuação mais vigorosa do poder público no suporte à condução da pandemia. E nós estamos num momento delicado de aumento do número de casos e da precariedade do atendimento, por limite de atendimento mesmo, o risco de falta de medicamentos. A urgência maior talvez agora seja essa até, não? Sem dúvida. E acrescenta-se a esse momento tão duro da pandemia, com registro de 3 mil mortes por dia. Denise, nós estamos registrando 90 mil casos praticamente diários. A mortalidade, a letalidade pela doença aqui no país está em torno de 2,9%. Ou seja, de cada 100 diagnósticos que fazemos de Covid, 3 acabam falecendo. Então, esses 3%, esses 90 mil novos casos, infelizmente as estatísticas nos apontam. No melhor cenário eu digo porque isso tudo pode piorar as condições de assistência no país, nós vamos ter 3 mil mortes por dia daqui a algumas semanas. Então, enquanto não baixarmos a transmissão, enquanto não reduzirmos o número de casos novos, nós vamos continuar colhendo, infelizmente, o resultado dessa tragédia atualmente que nós estamos vivenciando. Você disse bem que quando a gente tem esse colapso do sistema de saúde, nós aumentamos essa letalidade. Esses 3% passam a ser mais, porque aqueles indivíduos que se salvariam, muitos deles ficando numa lista de espera para ingressar numa UTI, um dia, 2, 3, 5, quando conseguem uma vaga na UTI, chegam em condições muito piores e muitas vezes já com uma chance menor de sobreviver. E sem falar nos outros dados, nas outras mortes, nos outros problemas de saúde que não encontraram leito para atendimento dos infartados, daqueles que tiverem um AVC, dos acidentados. Então o momento é muito delicado em boa parte do país.
O senhor falava dessa questão do atraso do Brasil em seguir determinadas regras, em entender determinados procedimentos, e depois do anúncio dessa criação do comitê, depois de todo o pronunciamento que o presidente Bolsonaro fez ontem, hoje ele voltou a citar tratamento precoce, fez questão de falar que não tem nada comprovado, mas ele falou que é uma coisa que precisa ser vista. E aqui, acompanhando pelas redes sociais, quem está nos acompanhando, eu vejo que tem muita gente que ainda acredita no tratamento precoce, e já se nota aí problemas de pessoas que adotaram esse tipo de tratamento, registrando outras questões de saúde, não é? Na verdade, quem ainda defende o tratamento precoce como uma medida heróica, já que não tem tratamento, vamos dar qualquer coisa, mesmo que não haja comprovação, isso não tem risco. Muito pelo contrário, tem risco sim, né? Já muitos relatos de doenças hepáticas, renais, cardíacas, por uso indevido desses tratamentos. Sem falar nos antibióticos, que por vezes aumentam a resistência de bactérias, sem falar nos corticoides, que muitas vezes baixam a resistência e predispõem até uma piora do quadro. Então, não é à toa que nenhum órgão sério recomenda o tratamento precoce. O CDC dos Estados Unidos, a Agência Sanitária da Europa, a Organização Mundial da Saúde, todas as entidades brasileiras aqui, desde a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, a Sociedade Brasileira de Pediatria, não há recomendação hoje baseada em nenhuma evidência que se traga benefício de você usar vitaminas, antimaláricos, antivermífugos, antibióticos, corticoide em fases iniciais da doença. Isso pode trazer risco assim, é uma pena que essa discussão acabou sendo politizada e hoje você vê muitos não ligados à ciência defendendo porque é do partido de algum presidente ou algum partido de algum outro político que defende e acha que não, o não fazer nada é um absurdo e você dar remédios deve ser dado mesmo que não se tenha comprovação, mas isso é um grande equívoco, porque já há comprovação de que eles não funcionam e eles não são inócuos, eles podem sim fazer mal. Então é uma pena que depois de um ano de pandemia a gente ainda tenha que estar esclarecendo, quando o mundo inteiro ninguém usa, não há uma recomendação oficial em lugar nenhum do mundo, a gente precisa ainda aqui insistir nessa questão. As pessoas às vezes veem fake news, né, notícias falsas, inclusive montagens de vídeos, e passam a acreditar nisso e tomar a medicação achando que estão protegidas, quanto que a gente precisa é vacina mesmo, né? Sem dúvida, a internet está poluída, os grupos de WhatsApp estão poluídos de fake news, de doutores travestidos aí de autoridades sanitárias, fazendo recomendações desprovidas de evidências científicas, ou com estudos, né, anexando estudos sem publicações em revistas reconhecidas, sem base nenhuma para traçar uma recomendação. Volto a dizer que nenhum país do mundo sério faz esse tipo de recomendação. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, e a própria Organização Mundial de Saúde contraindica esse tipo de tratamento. Então é preciso individualizar, eventualmente um caso ou outro você pode precisar usar um antibiótico, pode precisar usar um corticoide dependente da fase da doença, mas esses são tratamentos individualizados, de exceção para alguns casos, nunca um tratamento generalizado precoce para qualquer um. Perfeito. Doutor Renato, com as restrições que estão sendo impostas aí pelos estados e cidades, o senhor vê alguma condição de na semana que vem a gente ter de fato números melhores da pandemia? Porque São Paulo, por exemplo, saiu da faixa de 1.000, que foi o recorde de ontem, para 300 mais ou menos hoje, mas o estado atribui a questão da burocracia, dessa mudança de procedimento do Ministério da Saúde. Mas redução de fato, o senhor acha que a gente possa ter algum resultado a partir da semana que vem? Eu acho que nós vamos colher algum resultado, Denise, dos grupos vacinados ainda no final de março. Acho que semana que vem, no máximo na primeira semana de abril, nós devemos ter dados apontando para redução de hospitalização e morte, especialmente acima dos 85 anos de idade, onde a maior parte da população já recebeu 2 doses para os maiores de 85 anos de idade, como também os profissionais da saúde. No segundo momento, o impacto que eu acho que essas medidas restritivas hoje, eles vão se refletir, se derem certo, daqui 2 semanas. Os casos já diagnosticados até ontem
eles já estão na estatística de que uma boa parte deles já vão se transformar em hospitalizações e uma outra menor parte, infelizmente, cerca de 3% deles vão ser óbitos que vamos registrar daqui a algumas semanas. Então, as medidas que nós adotarmos hoje terão repercussão somente daqui 2 a 3 semanas em termos de hospitalização e posteriormente de mortes. Mas eu não vejo outra saída hoje para o Brasil que não o endurecimento dessas medidas. São necessárias. A vacina que nós dispomos hoje para boa parte da população é o distanciamento. E volto a dizer, nós precisamos dar condições à população se distanciar. Não é simplesmente fique em casa e não tem uma rede de proteção, não tem um auxílio emergencial, porque senão boa parte daqueles que precisam, dependem da sua renda diária e da sua saída de casa, não vão conseguir fazer o distanciamento necessário. É hora de uma união de todos, da iniciativa privada, de apoiar essas famílias, reconhecer nos líderes comunitários a porta de entrada para que esse auxílio chegue de maneira rápida e emergencial. O governo, essa frente, esses deputados, esse comitê de crise precisa atuar incisivamente para que nós consigamos fazer um isolamento adequado, porque até hoje não foi possível o país fazer. É isso, ouvimos Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, uma boa tarde, um grande abraço.